Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para nós falarmos com Deus, para nós também falarmos da palavra de Deus. Eu espero que você realmente tenha sede da palavra de Deus, que você queira ouvir a palavra de Deus, que você queira crescer no conhecimento da palavra de Deus. É isso que todo crente realmente precisa ter, esse sentimento de necessidade de estar perto de Deus. Nós vamos ler um texto que se encontra em Neemias. Não é um livro tão conhecido, tão lindo, mas nós pedimos a você que abra. Está antes de Jó, não é? Antes de Salmos de Jó. E você vai abrir no capítulo 8 e vai então acompanhar a leitura a partir do versículo 5. Então presta atenção à palavra de Deus que nos diz o seguinte: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jami, Jacobe, Sebatai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Enã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados, tristes. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Nós vamos orar. Senhor Deus, te damos graças imensamente pela tua palavra. Te damos graças porque nós temos acesso, Senhor, à tua lei, porque realmente ela nos dá paz, ela nos dá segurança, proteção e esperança. Te agradecemos imensamente pelo teu cuidado. No nome do teu filho amado Jesus. Amém. Muito bem. O livro de Neemias não é muito conhecido, mas ele é bastante interessante. Nós estamos estudando a história do povo judeu, ou hebreu, ou de Israel. Inclusive, nós estudamos todo o livro de Gênesis, desde a criação do mundo e também da formação, do início da formação do povo hebreu. Nós vimos então os patriarcas, por último Jacó, seus 12 filhos, que formaram 12 famílias, famílias que cresceram muito no Egito, e depois de 400 anos então eles vão em direção à terra de Canaã para se estabelecer aí. Nós vamos então começar a estudar Êxodo, a partir de Moisés, a partir realmente da saída do povo do Egito para se estabelecer como um país, como uma nação. Era a promessa de Deus aos patriarcas. Deus prometeu que realmente faria de Abraão uma grande nação e eles seriam estabelecidos ali nas terras da Palestina. Mas nós vamos ver aqui Neemias lembrando a Deus algo que a gente precisa também tomar para nós, uma lição para nós. No capítulo 1, versículo 8, Neemias diz o seguinte, orando, conversando com Deus, ele fala assim: Lembra-te, Deus, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Então, Deus prometeu ajuntá-los e formá-los como uma grande nação, os descendentes de Abraão. Mas também ele adverte: se vocês desobedecerem
as minhas palavras, se vocês não cumprirem as minhas palavras, eu vou espalhar vocês. E foi isso que aconteceu, por conta da idolatria, por conta da insistência em errar, em não cumprir realmente os preceitos, os estatutos de Deus, então o povo foi espalhado. Isso durante toda a história do povo de Israel. Em alguns momentos, isso foi mais forte, foi mais característico, como 70 anos, na época mais ou menos assim, 70 anos antes de Neemias. Quem conhece a história, sabe que esse povo estava estabelecido ali, era um povo forte, povo de Israel, mas outros povos guerrearam contra Israel, e no caso o povo caldeu tomou o povo que estava ali no sul de Israel, no sul da Palestina, e levou uma porção, grande parte, para as terras da Babilônia. Nós chamamos isso de cativeiro babilônico. Tudo isso aconteceu conforme as advertências de Deus na sua lei, por conta do pecado do povo. Então, nós vimos que grande parte do povo do sul foi para um cativeiro, ou seja, eles foram levados como escravos para a região da Babilônia, para essa nação, para esse império caldeu. Nós, quem conhece a história, sabe disso. Nós estamos estudando a formação do povo de Israel, mas com certeza devemos chegar lá para os irmãos terem maiores informações. É muito importante a gente conhecer essa história porque serve para nós de advertência. Então, o povo, porque não obedeceu a Deus, esse povo foi espalhado para várias nações, mas caracteristicamente, principalmente, algo que fica muito claro e evidente é realmente a grande porção do sul que foi para a Babilônia e passou lá durante 70 anos. Depois, na época de Neemias aqui, nós vemos parte do povo de Israel que estava na Babilônia voltando para as terras de Judá. Só que nós vamos ver que na história aqui que conta o livro de Neemias, o Neemias, que se tornou governador dessa região de Judá, ali de Israel, ele ficou muito triste quando ele ouviu falar que lá em Judá, nas terras de Israel, a pobreza estava muito grande. Ou seja, aqueles que ficaram, os pobres, que na época eles tinham ficado ainda, não foram levados escravos, eles estavam em uma miséria enorme. E além do mais, as suas cidades, especialmente Jerusalém, ela havia sido destruída. O muro de Jerusalém tinha sido destruído, as casas de Jerusalém tinham sido destruídas, o templo de Deus ali de Jerusalém tinha sido destruído. Tocaram fogo, os exércitos lá da Babilônia tocaram fogo nas cidades. Então, ele ficou muito triste quando ele ouviu que realmente lá estava uma destruição só. É claro que naquele tempo não existia como hoje, transportes fáceis, telefone, celular. Então, para saber notícias não era coisa fácil. Então, ele soube, quando ele soube realmente da destruição das terras do seu povo, então ele ficou muito triste, muito triste. Diz o texto que ele entrou perante, não Faraó, mas ao rei Artaxerxes, o rei realmente onde ele estava, ali cativo, muito triste. O rei realmente percebeu que ele estava triste e perguntou por que você está triste. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção com relação a essa experiência de Neemias com o rei. Porque quando Neemias soube da destruição, como estava ainda as terras de Judá, nós falamos que ele ficou muito triste. Ele então vai e se humilha perante Deus, suplica a Deus que interfira, que mude essa história. Ele se humilhou perante Deus e ele lembra para Deus: olha, o Senhor diz, se vocês não cumprirem a minha palavra, eu vou espalhar vocês. Mas também, se vocês se humilharem, eu trago vocês de volta de onde vocês estiverem. Pode estar no lugar mais distante da face da terra, mas eu trago vocês. Então, Neemias estava lembrando: Senhor, lembra, eu agora estou humilde, Senhor. Eu me humilho perante ti. Eu levo o pecado do povo diante de ti.
Ele suplicou realmente pela interferência de Deus. E Deus ouve a oração do justo, daquele que se humilha. Então, quando Neemias entra perante o rei, triste, com a sua face triste, ele disse: Eu nunca entrei dessa forma. O próprio rei percebeu e disse: O que é que está acontecendo com você? Ele então conta: Eu estou triste por conta realmente da situação das terras lá, de onde eu morei, onde os meus pais estão sepultados. E aí então o rei diz: O que é que você quer? Isso foi a mão de Deus. Já pensou o rei? O rei era alguém super poderoso, né? Naquela época, os reis, eles se diziam serem filhos dos deuses. Era alguém que tinha um poder realmente imenso. E de repente, ele diante de Neemias, ele diz: O que é que você quer? Foi tudo para Neemias. Era o que ele estava precisando para suplicar ao rei, para pedir ao rei ajuda para que ele pudesse voltar às terras de Judá, para que o rei pudesse ajudá-lo a reconstruir a cidade de Jerusalém. Então perceba como Deus age quando nós nos humilhamos. Nós não precisamos fazer nada, ele não precisou fazer nada. Ele disse: agora eu vou guerrear, agora eu vou fazer isso, agora eu vou atrás disso e vou ter que consertar, eu vou na minha terra. Não. Ele apenas realmente, com certeza aqui o texto nos diz, ele se colocou humildemente diante de Deus, ficou triste, mas acreditou no poder de Deus e Deus então agiu. Ele não esperava, ele não sabia disso que ia acontecer. Quando ele entrou realmente triste diante do rei, então o rei disse: O que é que você quer? Ou seja, eu farei o que você quer, o que você precisar, o que você quiser, então eu vou ajudá-lo nisso. Imagine a mão de Deus agindo. E realmente Deus usou esse rei, ele voltou realmente para as terras de Judá, começou a reconstruir os muros de Jerusalém. Claro que naquele tempo as cidades eram cercadas de muro, questão de segurança, para depois reconstruir a cidade, as casas, o templo, realmente de Deus. Deus agiu poderosamente na vida desse homem. E nós sabemos o seguinte: ele enfrentou muita resistência dos povos que estavam à volta de Jerusalém, que não queria que Jerusalém realmente fosse construída. A mão de Satanás, o diabo querendo impedir que as coisas de Deus sejam executadas. Mas ele realmente foi um homem de força. Diz a palavra de Deus, é interessante que os trabalhadores, eles trabalhavam com a espada do lado. Às vezes uns estavam trabalhando, outros estavam vigiando. Mas o trabalho realmente, a obra do Senhor não parou. E nós encontramos algo assim muito interessante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, de todos vocês, algo que me chamou muita atenção, porque em determinado momento diz que o sacerdote chamado Esdras, nós temos um livro também, né, com esse nome Esdras, ele chegou e trouxe a lei de Deus para ler perante a congregação. Mas na realidade, o povo ele foi influenciado também pela pessoa de Neemias. O povo realmente percebeu o que estava passando, o sofrimento que estava passando por conta do pecado realmente que seus pais e eles também haviam cometido, e eles chegam para o próprio escriba Esdras, o sacerdote Esdras, e diz: traga a palavra de Deus, traga a Bíblia, leia para nós. Naquele tempo as pessoas não sabiam ler, não sabiam, não tinha essa facilidade que nós temos. A Bíblia, ela não existia na mão de cada pessoa. Existia ali, geralmente, com o sacerdote, no templo. E então o povo diz: traga, por favor, traga a palavra de Deus e leia para nós. E diz o texto que Esdras, ele trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, no versículo 2 do capítulo 8, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira, né, à porta das águas, desde a alva, ou seja, desde o amanhecer até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, naquela ocasião. É interessante que nós cristãos, nós
de certa forma, nós adaptamos o culto judaico, hebraico, para os cristãos, né? Para o cristianismo. Percebe que tinha um povo, ele tinha um local onde ele colocava a palavra de Deus, os rolos da palavra de Deus, então era lida a palavra de Deus. Nós fazemos também isso. Há um certo entrosamento entre o culto judaico e o culto realmente cristão. Muito embora nós não tenhamos muitos rituais. Quase rituais nós não temos. Há algumas diferenças básicas, mas a estrutura do culto, de certa forma, há uma semelhança. Então, Esdras, no versículo 5, abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Então bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E aí nós citamos vários nomes estranhos na nossa leitura, que é Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias e assim mais outros, né? E os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Ou seja, como no versículo 8, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Ou, entender a palavra de Deus não é tão simples. Todos nós sabemos, hoje nós estudamos, nós aprendemos português, nós temos acesso à palavra de Deus de uma forma magnífica, através de papel, através da internet, através de CDs, através de muitos instrumentos. E sabemos que a palavra de Deus não é simples para a gente compreender. Imagine naquele tempo que as pessoas não tinham acesso à educação. Então, nos diz o texto aqui que Esdras lia a palavra de Deus e alguns levitas e alguns homens então explicavam o texto. Então perceba que é sempre necessário que alguém explique. Por isso nós temos para o pastor a missão de explicar a palavra de Deus. Deus nos traz, Deus comissiona, Deus escolhe, muitas vezes pastores e até mesmo professores de escola bíblica dominical, tanto homens como mulheres, para explicar a sua palavra, porque nem todos têm essa condição de compreender. Agora, é claro que nós temos maus pastores, nós temos maus professores, nós temos falsos líderes e disso nós precisamos ter cuidado. Por isso que nas nossas orações a gente precisa pedir a Deus bons pastores, bons líderes, que realmente não nos deixe cair nas mãos de pessoas vigaristas, de pessoas realmente que são falsas e querem fazer muitas vezes comércio do povo de Deus e da palavra de Deus. Mas há necessidade de que algumas pessoas que têm um maior conhecimento, que se dedicam mais ao estudo da palavra de Deus, elas possam transmitir e explicar realmente a lei de Deus ao povo. Isso acontecia desde o início, desde o culto judaico. Isso era normal. Alguém lia e outras pessoas explicavam. Algumas pessoas mais sábias explicavam a palavra de Deus. E é interessante também que diz o texto que eles estavam desde a manhã, do amanhecer até o meio-dia. Horas, 6 horas, 5 horas, só ouvindo a palavra de Deus, tanto homens como mulheres. Precisamos dar valor à palavra de Deus. O que Deus realmente olha é o nosso coração, é o quanto nós desejamos a palavra de Deus ou não. Quanto nós desejamos cumprir a palavra de Deus ou não. Nós só poderemos cumprir a palavra de Deus se nós a conhecermos. E muitas vezes nós vemos irmãos que se dizem crentes, mas sem interesse nenhum em conhecer os segredos da palavra de Deus. Irmãos que não se encantam com a palavra de Deus, que não se alegram em estar na casa de Deus. Nós temos Salmo 122, versículo 1, que todos conhecem, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós vemos aqueles se alegrando em estar na casa do Senhor. Mas, primeiramente, o texto nos diz que quando começou a ler a palavra de Deus e explicar a palavra de Deus, então eles choraram. Choraram por quê? Era um momento especial.
Eles não tinham isso há muito tempo. Não era possível ouvir a palavra de Deus por conta da destruição de Jerusalém, porque eles foram levados cativos, os sacerdotes também, outros foram levados cativos. Outros ficaram realmente na pobreza, nas terras de Judá, e eles não tiveram mais a oportunidade de se reunirem e ter o livro, a palavra de Deus, sendo pregada e ensinada para eles. Então foi um momento assim de alegria, mas primeiramente foi um momento de choro, de tristeza, por conta do castigo que Deus tinha dado a eles. Eles estavam conscientes de que toda aquela situação era por conta do pecado. Nós vivemos hoje numa pandemia, e eu não tenho sombras de dúvidas que Deus realmente tem permitido essa coisa por conta do pecado da humanidade e da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que todos nós somos atingidos, como todos os hebreus ali foram atingidos, mas nem todos eram maus. Nós temos vários, inclusive Neemias aqui, nós temos Esdras, nós temos Daniel, nós temos os amigos de Daniel. Mas precisamos entender como nós aprendemos na história de José. Ainda que nós soframos com o resto, como Daniel, nós já falamos, sofreu, foi levado cativo, como aqui Neemias também nós vemos aqui, ainda que nós estejamos na pandemia, sofrendo, uns perdendo emprego, outros tendo que ficar presos dentro de casa, e tantas outras situações que nós vemos adversas, ainda que nós estejamos nessa situação, mas nós precisamos entender que Deus está conosco e que Ele vai nos abençoar. Não importa, ainda que a gente no momento esteja passando por dificuldades, mas o final da nossa experiência será um final de bênção. Eu não tenho sombra de dúvidas com relação a isso. Aquele que é fiel ao Senhor, Deus trata com diferença. Ainda que nós possamos passar 1 ano, 2 anos presos como José, o final será diferente. Precisamos crer plenamente disso. O povo aqui estava chorando. Chorando porque eles lembraram que fazia tempo, quem sabe anos, provavelmente, que eles não tinham ouvido a palavra de Deus. E agora eles estavam aqui podendo participar juntos deste momento. Mas algo que também me chama muita atenção é que Neemias chega realmente e diz: olha, agora não é hora para tristeza. Vamos ler aí. Neemias, no versículo 9, diz que era governador, e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas vieram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Então eles entenderam: olha, o dia do Senhor, um dia que nós estamos reunidos, é dia de festa. Eu sempre digo para os irmãos: o dia do Senhor, o dia do domingo, o dia que nós estamos reunidos é dia de festa. Certa vez eu disse: olha, meus irmãos, eu descobri agora que não é pecado a gente fazer as nossas reuniões com muita comida, né? Nós da Malhada Grande gostamos muito realmente de fazer as nossas celebrações e carregamos na alimentação, não é mesmo? E nós até nos baseamos com esse texto aqui, quando realmente Neemias diz, e aqueles outros que também estavam ensinando ao povo, dizendo: olha, agora é dia de festa, vamos nos alegrar, não chorem. Passado. Sofrimento é passado. O castigo é passado. Agora Deus está trazendo vocês de volta os muros, não é? Agora o muro de Jerusalém foi reconstruído, a cidade está sendo reconstruída, o templo de Deus está sendo reconstruído. Então agora é momento de alegria. Momento de ler a palavra de Deus e estarmos juntos é momento de alegria, não é de tristeza, não é de choro. O dia do Senhor, ele na realidade é uma representação da nossa entrada nos céus. Diz a palavra de Deus, quando Deus construiu todas as coisas, criou todas as coisas, no sétimo dia Deus entrou no seu repouso. É interessante que esta interpretação nós vemos no livro de Hebreus. Em Gênesis diz: então Deus descansou. No livro de Hebreus diz, em outras palavras, Deus entrou no seu repouso.
E esse repouso, então, quer dizer que ele já foi construído há muito tempo. Antes da fundação do mundo e todas as coisas, o repouso de Deus já foi construído, edificado para que nós pudéssemos habitar lá. Então perceba que quando Adão e Eva eles foram realmente criados por Deus, Deus já havia criado repouso. E esse repouso era para Adão e Eva também, para nós que cremos também. Então o propósito de Deus não é que a gente viva eternamente aqui neste mundo, mas nós possamos ser levados para o repouso de Deus e ali nós possamos habitar seguramente, que nós ali possamos descansar das nossas obras, ou seja, não é fácil viver neste mundo, é um mundo de lutas, de sofrimento, mas lá no céu nós vamos descansar disso tudo. Não quer dizer que a gente vai deixar de trabalhar, porque a nossa missão é glorificar realmente o nome no nosso Senhor Deus. Mas com certeza nós vamos descansar do sofrimento e das lutas que nós passamos aqui neste mundo, que você realmente creia na palavra de Deus, que você se alegre na presença de Deus, que a palavra de Deus realmente ela tem um lugar na sua vida. Não despreze a palavra de Deus. Busca a palavra de Deus. Hoje nós temos essas facilidades, como por exemplo, hoje na internet eu estou falando para você, no passado isso não existia. Então glorifica a Deus pelas facilidades que Deus criou, porque você está no momento realmente ímpar da história da humanidade. Você tem tudo para buscar a Deus, tem tudo realmente para conhecer a palavra de Deus, tem tudo para realmente ser um cristão verdadeiro, um cristão que crê na vida eterna. Crê em Deus e crê em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que você cada vez mais seja um crente fiel. Vamos lá, vamos batalhar. Estamos passando um momento difícil. Assim como realmente o povo foi proibido de louvar, glorificar Deus e se juntar, nós estamos passando um momento também assim. Mas lá eles não tinham internet, nós temos internet. Então, glórias a Deus, porque nós estamos ainda conseguindo louvar e engrandecer o nome de Deus. Estamos juntos de uma maneira diferente, de uma maneira virtual, mas estamos. Então, que Deus realmente abençoe a sua vida. E logo, logo, nós estaremos juntos como fazíamos há tanto tempo. Deus abençoe a sua vida.